Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta quarta-feira, véspera de feriado. Vou dizer uma coisa pra você, você que gosta de feriado, como eu gosto de feriado, todo mundo gosta de feriado, né? Aproveite esse ano, hein? Porque o ano que vem, feriado que caiu na sexta vai cair no sábado. Você aproveita, hein? Olha, o ano que vem, Corpus Christi está garantido, é sempre numa quinta-feira. E sexta-feira santa está garantido também. Depois você vai ter, né, muito feriado em sábado e domingo, viu? Mas esse de quinta cai sexta. Mas ano que vem é bissexto? Não, né? Não. Já vamos ver. Deixa eu pegar o boa tarde aqui de José Carlos Barone Garcia, o nosso plenarinho aqui. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Zé Carlos Barone Garcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais uma tarde de bate-papo. Hoje é tema livre, né? Vamos Hoje é tema livre. Alguns assuntos importantes, outros também. Mas... Outros que não são tão importantes. Mas os mais importantes a gente já sabe quais são, né? Também aí Quer falar de futebol, se escolhe? Quer falar também de futebol. Corinthians. Fica Corinthians. Fica Corinthians. Vai Corinthians. Fica Corinthians. E aliás, quem criou a expressão vai Corinthians? Olha, sinceramente não sei. Não sabe? Foi uma onda. Uma onda? Não. Quem foi? Chico Mendes. Mas não o líder seringueiro. Se você fazer uma pesquisa aí, tinha um torcedor símbolo do Corinthians chamado Chico Mendes. E ele fumava charuto. E ele falava, vai Corinthians. Chegou depois de ser diretor do Corinthians também. Ele que criou isso, vai Corinthians. Mas esse pegou mais que recentemente. Mas depois parou isso daí e tal. Aí ele voltou com força aí no Mundial, né? Na Libertadores, no Mundial, que veio com bastante força. Procurei Chico Mendes, torcedor do Corinthians, que criou o Vai Corinthians. Infelizmente nossa fase não está boa, então eu estou criando aquela Fica Corinthians na primeira divisão. Agora o Zé Fernando Rabechini, que é um torcedor do São Paulo, e o São Paulo sempre fala que time grande não cai, né? O Corinthians está ameaçado, né? Está a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas tem uns 4 times ali no meio dele, né? Tem o Ceará não vai cair. O Lisca doido lá não vai deixar o Ceará, se cair vai ser uma tremenda injustiça, né? Joga hoje o Ceará também, né? Então, torço demais pelo Lisca louco lá, né? Tem no meio ali o Vasco, tem o Sport. Corinthians, qual é o risco de cair, Zé Fernando? Você que é São Paulino e você acha que tem... Boa tarde a todos. E Zé, Wander, boa tarde aos nossos queridos internautas. Eu acho que a chance do Corinthians cair é 0. Tem muito time ruim. Mas tem muito time ruim. Tem 10 times, inclusive o Corinthians. Tem 10 times. Pior que nós temos. Tem 10 times com 3 pontos, né? São 10 equipes ao todo, que tem 3 pontos de diferença para cair. 3 ou 4. Tá embolado ali. O Fluminense também é 41, também tá no meio. Vasco. Então, exatamente, dessas 10 equipes, seguramente a mais forte é o Corinthians. Pode ver quem tá lá. Fluminense, Vasco, Ceará. Tem alguns jogos complicados pela frente aí, então, sei lá, né? O que é enganoso é o que vai acontecer essa próxima semana agora. O Corinthians tem o jogo mais difícil de todos eles. E todos eles têm uma boquinha em casa ou uma boquinha fora. Então, todo mundo pode ser que se afaste e o Corinthians, de repente, é penúltimo. Mas é enganoso. Cruzeiro hoje em Minas. Exato. Né? Apesar que o Cruzeiro está bem desfalcado, até o Mano não vai estar... mas jogo duro, hein? É um jogo difícil, tal. Mas isso que eu digo. O Cruzeiro não está lutando por absolutamente nada. Nada. Então ele já tem a vaga garantida e não vai cair. Esta semana, ela é enganosa. Então, de repente, chega na sexta-feira, né? Vai quarta e quinta, chega na sexta-feira. O Corinthians é o primeiro que tá fora da zona de rebaixamento. É o primeiro, mas se pega as outras semanas, os outros clubes estão muito mais complicados. E o Corinthians, acho que com 2 vitórias, que tem 2 jogos em casa que não são difíceis, né? Que dá pra ganhar. Faltam 5 pontos, segundo alguns cálculos aí. Com 4, né? Baseado nos 5 para garantir. 5 para garantir, mas com 4 já daria. 45 pontos aí seriam já garantir. Suficientes. Seriam suficientes. Sempre a conta que eles fazem é 45, mas como garantia, como teve gente que com 42, 43 já não caiu. Uma segurança, né? É uma segurança. Então, eu acho que a chance do Corinthians cair é 0. E o São Paulo não diz que time grande não cai. Time grande cai. É gigante que não cai. É diferente. O Muricy veio com essa história. Não, é antes do Muricy. O Muricy copiou nós, isso sim. Ele agora, depois que ele parou, ele se declara, não se declara na Globo, que ele perde emprego, mas ele fala, meus filhos são paulinos, minha mulher, minha sogra.
o cachorro lá de casa. Tudo. Não é ele que não seria. Mas ele parece que foi contratado para falar aquilo na... Por que ele foi contratado? Para dizer, torcida, não aparecia direto. Grande cai, gigante não cai. Grande cai, gigante não, mas isso era que a torcida sempre falou. Mas eu acho que mas difícil. Cai pequeno. Não, eu gigante. acho que hoje em dia, viu, eu acho que grande cair, eu acho difícil. Aconteceu aquele do Palmeiras, porque dizer Palmeiras que 2 vezes, hein? 2 vezes, o Vasco 2 vezes, vai dizer que Botafogo, o Vasco exatamente. Pela terceira, dizer que Botafogo, Vasco é time grande é só por causa da história. Que há muito tempo eles são time pequeno. Medianos, Há muito tempo. Faz tempo isso. Não é de hoje, não. Faz tempo que eles são time pequeno. Eles conseguiram alguma coisa aí quando era classificação, né? Que classificava aquele monte de time, de repente você acertava 2, 3 jogos ali, mas eles são um time que o Vasco e Botafogo. O Vasco ganhou um campeonato brasileiro de 89 na véspera da eleição presidencial, 1-0 em cima do São Paulo, gol do Sorato no Morumbi. Sim, então, sim, 89. E ganhou do Cruzeiro num jogo que era para ter sido em Minas e jogou no Rio. 1989, em 1989, quer dizer. Ah, mas ganhou do Palmeiras em 97 título também. Isso, com o Romário, aquela turma. Não, acho que era... Tava perdendo 3-0, virou 4-3. Não, aquela é Copa Mercosul. Então, eu acho que o Vasco e o Botafogo há tempo são equipes pequenas. Clube grande teve muita história, tiveram. O Botafogo, inclusive, tem grandes histórias de sacanagem. Se você for ver a história, metade dos títulos que eles têm é sacanagem que alguém fez. Não é verdade, eu estou mentindo, você tem razão, é mentira minha. Mas eu gosto de falar mentira. Então, só você ler a história do Botafogo. Era comum falar, eles tinham orgulho de falar isso. Eles se orgulhavam, então. Acabou, começou a ficar cada vez mais difícil e está ficando cada vez mais difícil. Agora essa história de VAR aí, que vai ter de pênalti, não essa rodada que não precisava de VAR, as coisas que aconteceram com o Corinthians não precisava de VAR. Eu, como São Paulino, atesto isso, não sei como é que o Cone lá não viu que aquela bola entrou, quer dizer, ridículo ele não ter visto. As desculpas que dão, ele estava fora de ângulo. Eu estava em São Roque e vi que a bola entrou, era ao vivo ali na coisa. Eu vi que a bola entrou, não só ter ângulo. Então, realmente, isso não, mas na rodada anterior, eu não sei qual canal, eu não sei se foi algum canal da Sport TV, ESPN, alguém mostrou a jogada. Teria tido uns 4, 5 pênaltis, cara. E a preocupação da FIFA é essa. Então, vai virar um campeonato de pênalti, de disputa de pênalti. E aliás, eles estão querendo, não sei se você já viu, se você não viu, logo vai sair, eu vou contar para você e para os nossos ouvintes, só para vocês, depois a FIFA conta o resto. Ela está querendo acabar. O pênalti vai ser que nem a disputa de pênalti. Você chuta o pênalti. Ela bateu na trave, acabou o lance. Vai bater tiro de meta e acabou. Chutou o pênalti, o goleiro defendeu, tudo bem. Chutou o pênalti e foi pra fora, tudo bem. Chutou o pênalti, o goleiro rebateu, bate tiro de meta e começa a jogada. Que vai virar um campeonato de pênalti. O que se tem de pênalti? O que a bola bate na mão? Aquela bola que bateu na mão do Corinthians, se você reparar, o jogador do Corinthians saiu da frente de bola e ela bateu na mão do jogador de São Paulo. Aliás, aquela não foi pênalti mesmo, a outra foi. Só que vai ser pênalti aqui pra frente. Você tá com o espírito do Magrão que veio até aqui, o Edenilson Magrão? O Magrão não parava de falar também. Como falou o Niltinho Basso pra mim, um dia eles foram numa reunião de bairro lá no Campininha, foi um monólogo. Mas ele me deu os parabéns no Tio Basso, falou que eu controlei bem o Magrão. Então, querido Magrão, obrigado pela presença ontem. A Cátia Melo foi bem. Foi bem, a Cátia. E o Magrão ligou pra mim logo cedo. Hoje a gente já vai entrar nesse assunto que foi a greve de ônibus. Falou, falamos do ônibus ontem, não tinha ônibus hoje de manhã. Não, mas eu quero falar o seguinte. Lucas, se você tiver condições aí, da entrevista do presidente da Federação Paulista de Futebol, segunda-feira eu estive lá na sede da Federação Paulista, ali na rua Federação Paulista, uma travessa da Marquês de São Vicente, né? Barra Funda, né? Barra Funda. E aí eu fui junto com o presidente do Paulistano, meu cunhado, Aguinaldo Granto, que ele tinha lá que fazer a renovação da mensalidade, anuidade do Paulistano, e a gente estava juntos também com o árbitro, o Bragueto, né? O Rodrigo Bragueto, que há algum tempo mantém um contato com o Paulistano de São Roque, já teve uma parceria, mas hoje mantém essa relação com o Paulistano, e ele está no oeste de Itápolis hoje. E aí até eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da federação. Voltou a ser de Itápolis, oeste? Não, de Barueri, perdão, de Barueri. Já é cigano, né, esse oeste aí também, já passou por um monte de cidade já. Já oeste, já virou norte, já virou sul. Os 4 pontos cardeais. Então, e tá fazendo um trabalho lá legal, tem meninos de São Roque lá, entre os destaques o Tite,
que é o menino ali da Vila Amaral, bom de bola. O Oeste estava disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20, perdeu para o Vasco da Gama por 5-1. Mas o Tite fez um golaço. Não, esse menino tem realmente futuro. Tem o goleiro Falcão, o Maurício estava lá, zagueirão, alto, mas o Maurício agora voltou para São Roque, chegou a ter uma oportunidade na Chapecoense também. Voltou para São Roque, acho que está jogando até no Grêmio B, no Grêmio Farmais, que pena. E não está mais ali batalhando no futebol profissional. Bom, mas aí eu conversei com o presidente da federação, Reinaldo Carneiro. E aí eu até falei disso da arbitragem, estava falando com o Bragueto. O Bragueto falou o seguinte, o que o árbitro é treinado hoje? Então o jogo está correndo, o Zé Balaio domina a bola, vem Zé Fernando, dá uma entrada nele, para o lance. Não é isso? O árbitro está treinado para isso. Não, com a arbitragem, o árbitro de vídeo, o que tem que acontecer? O Zé Balaio deu uma entrada no Zé Fernando, deixa a jogada correr até o fim. Quando correu toda a jogada, saiu o gol ou não saiu o gol, ele vai... Chamar ou, tá, entendeu? Vai ficar mais preguiçosa a arbitragem. O Bragueto falou pra mim, ele foi assistir, foi Palmeiras e Cruzeiro, ou Palmeiras e... que teve lá o lance do Palmeiras e Boca, acho que foi Palmeiras e Boca, né? Palmeiras e Boca. Que teve uma falta, bateu o lateral, teve uma falta, não foi dado ali a falta, o juiz viu que foi a falta, mas ele deixou o lance seguir, aí o Palmeiras faz o gol, o cara sai comemorando, o juiz... pra ver um lance que aconteceu 22 segundos antes da finalização. Então, a primeira coisa... não a finalização que saiu o gol. Saiu o gol. Não é só o árbitro agora. O árbitro, se está treinado para acontecer regularidade, apita. O árbitro agora vai ter que ter um treinamento, ficar condicionado, que o lance tem que seguir até o final, para aí depois ele vai tirar o tema. Então, tira a tema. Então, isso daí é um negócio... a arbitragem mudou. Eu tenho medo. Eu fui muito contra quando eu vi esse negócio de VAR, porque eu achava que ia ser que nem é nos Estados Unidos lá. Toda hora eles pedem para entrar comercial na televisão. É por isso que eles pedem toda hora. Eu achei que ia ser igual. Precisa ver acho que é melhor. Os critérios. Eu gostaria até, mas como foi uma reunião e o presidente da federação estava ali com outros compromissos, tal, estava aguardando, inclusive na antessala, o ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, estava lá na federação, e sempre que encontro o Mustafa, eu falo de São Roque para ele fala, São Roque, porque ele vinha muito a São Roque, colônia italiana, apesar de Contursi, né, italiano, né, o Mustafa que é diferente, né, mas ele vinha para São Roque e falava, um dia que eu falei para ele que ele era de São Roque, que eu fui fazer uma vez cobertura do baile de carnaval do Palmeiras, a Jovem Pan fazia isso, a gente cobria baile de carnaval da Portuguesa, do Palmeiras, tal, né, não vem com aquela história que um dia colocaram no baile da Portuguesa assim, carnaval pra frente, e lotou o Parque São Jorge. Não vem com essa história aí. Eu não sabia disso. Eu sabia dessa? Colocaram no Canindé. Carnaval pra frente. Eu fui no Carnaval do Corinthians. Aí lotou o Corinthians. Aí, mas eu tava no Carnaval do Palmeiras, e aí fazendo aquela cobertura 2 da manhã, e tinha o Fernando lá, que era o diretor... era o Zé Donino lá, o diretor de eventos lá, né? E ele falou, vamos lá na sala conversar com o presidente. O presidente ele tava lá. Aí eu fui lá na sala, né? O Mustafa tava lá, tipo assim, 2h30 da manhã, baile de carnaval. E aí, Mustafa, tá. Aí eu falei que era de São Roque. Ele falou, São Roque, eu ia muito pra lá, na festa de agosto. A nossa família ficava numa praça lá, estendia uma toalha. E aí a gente fazia um piquenique. E aí falou assim, olha, eu tive um grande amigo em São Roque, Alexandre Militic, do Hotel Alpino, falou, tal. Então, e quando eu encontrei lá o seu Mustafa segunda-feira, eu falei, Mustafa, e São Roque, né? Aí ele já lembrou. Mas então não deu para entrar em muitos detalhes com o Reinaldo, tal ali, mas eu falei da arbitragem. E ele falou detalhe. Lucas, dá para colocar aí a entrevista que a gente fez com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro. Que foi na última segunda-feira, quando a gente esteve lá ao lado do presidente do Paulistano, o nosso Aguinaldo Grando. Acompanhe esse vídeo, vamos lá. Estamos aqui na Federação Paulista de Futebol, vamos conversar aqui com o presidente Reinaldo Carneiro, que está recebendo aqui o Aguinaldo Grando, presidente do Paulistano de São Roque. Sempre bom receber o pessoal do interior. Presidente, como é que o senhor acompanha o futebol do interior com tanta história e, infelizmente, a gente vê algumas equipes de tradição que não estão hoje no cenário. O que a Federação tem feito pelo futebol do interior? Você tem razão, uma constatação, mas com felicidade, com alegria, a gente está vendo clubes tradicionais se reorganizando, clubes tradicionais arrumando a sua vida fiscal e trabalhista e principalmente tendo uma gestão mais profissional.
Com a legislação atual, as dificuldades aumentaram muito, a situação do país colaborou para isso, mas temos que reconhecer também que algumas gestões deixaram a desejar. E a gente tem dado um apoio e um suporte para os clubes que queiram retornar, caminhem com as suas próprias pernas e deem os passos que eles possam se autossustentar. Isso vem ocorrendo, já temos clubes tradicionais organizados e agora temos uma torcida. Conversamos aqui com o presidente, Paulistano São Roque, um clube tradicional na Federação Paulista de Futebol, um clube sede Copa São Paulo de Júnior, um clube que jogou com maestria futebol profissional, para a gente começar a trabalhar novamente dentro de chances reais, que é reestruturar na cidade um estádio para que ele possa atender a legislação atual, tanto da federação como dos órgãos públicos. E vem aí mais uma edição do Campeonato Paulista e tem arbitragem eletrônica nos jogos decisivos, não vai poder ter inversão de mando. A arbitragem eletrônica ainda está gerando muita polêmica, né? O que o senhor acha dela? Eu acho que é uma chance importante para o árbitro ter uma nova oportunidade de rever em lances capitais e importantes a sua decisão. Mas estamos longe do ideal por um simples motivo. Não é só o equipamento, é principalmente os profissionais que precisam ser muito bem treinados e capacitados para isso. Uma coisa é você homologar o árbitro de vídeo na FIFA. Outra coisa é dar um exaustivo treinamento para que ele possa utilizar na sala todos os equipamentos disponíveis com a melhor decisão do árbitro no gramado. Vamos atrás, os clubes decidiram por isso, vamos fazer quartas de finais, semifinais e finais. Vamos trabalhar muito para oferecer um bom serviço ao futebol. E para fechar, está aqui o Aguinaldo Grando, presidente do Paulistano, hoje está licenciado, mas o Paulistano sempre com aquele sonho de voltar ao futebol profissional, mas firme nas categorias de base. Sim, a gente veio para renovar a filiação e recebemos as orientações necessárias do presidente. E foi muito boa essa visita para a gente continuar agora nosso trabalho. Obrigado, presidente. Sucesso no Campeonato Paulista, porque a força dos estaduais, eu sou um defensor dos estaduais, tem muitas pessoas que criticam, mas tem a sua história, a sua tradição que não pode se perder, né? As críticas vêm sobre os estaduais, um pequeno grupo de elitistas, a força do futebol paulista, a força do futebol brasileiro está na enorme quantidade de clubes, alguns até anônimos, que dão oportunidade a jovens praticar o futebol. Obrigado pela visita, presidente Aguinaldo, obrigado, Wander. Sejam sempre muito bem-vindos aqui na Federação. Aí você ouviu o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, e você ouviu ele falando o seguinte, olha, uma coisa é a FIFA homologar o árbitro, o dia de vídeo. A outra são os profissionais que vão ter que... Pode pegar o... que você pode fazer novela, né? Que não precisa segurar o microfone. Preparação técnica... É que eu levei você na conversa, porque eu tô com isso aqui. A preparação técnica é isso daí. O árbitro vai ter que apitar na hora... É uma mudança de cultura, né? Que você tem toda uma tradição aí do árbitro senhor da situação, infalível, o que ele toma, mas depois as críticas acontecem, as gozações, ganhou roubado e tal, aquele troço todo. Hoje, com o advento dessa tecnologia aí, você tem um recurso a mais para diminuir os erros, né? Você ter menos possibilidade de um resultado ser influenciado por uma falha de interpretação e tal, um impedimento, ou uma bola que entrou ou não entrou, um lance mais duro, enfim, é uma tecnologia que vem para ajudar, mas como toda inovação vai depender de uma série de transformações culturais também. Agora, né? A bola até agora, aquele chip na bola, tal do chip. Agora, se tem o chip no Corinthians e São Paulo, estaria resolvido aquele lance lá. Ninguém estava falando mais sobre isso. A televisão... E o chip parece que é a coisa mais barata que tem. É o mais barato. A bola parece que fica um pouco mais cara, mas fazer o quê? Não, mas eu acho que a interpretação de lances capitais... Melhor ainda. Não, mas veja bem, eu acho o seguinte, que eu sou favorável que você tenha o chip, para ver se a bola entrou ou não entrou.
se saiu, se não saiu. E a linha de impedimento. Agora, lance interpretativo... O que é muito ruim, difícil. Então, como é que chama o VAR, né? É só o juiz, o rapaz... Não, de lá de dentro... Lá de dentro que se comunica com o juiz. Tem um principal lá que ele fala... Aí ele vai pode ver chegar na alguém, o capitão poder pedir um... Não, aí vira circo. Então, mas tô dizendo, pedir uma vez... Nada, nenhuma, nada. Diferente do vôlei. A hora que começar a valer, se o que o cara fez lá no jogo lá da Libertadores, ficar fazendo aquele sinal, ele toma cartão amarelo e se for a segunda vez, o vermelho. Então. Ele não vai poder fazer isso. Quem vai falar é somente o árbitro principal do VAR. Ele fala, olha, realmente a bola bateu na mão e o cara deu um tapa na bola. É melhor você olhar o lance. Ele vai lá, olha e a decisão é dele. Se ele virar e falar, não, eu interpretei que ele não bateu, acabou. O de lá de cima vai ficar quietinho. Quer dizer, vai continuar tendo interpretação? Vai. Mas eu acho que 95% dos problemas se resolvem. Agora precisa ver se não vai ficar um troço chato de tudo. Quando foi o jogo 4-3, 7 pênaltis teve no jogo. Não, mas eu acho que é o seguinte... Se não vai acontecer isso, vai ficar um troço muito chato mesmo. A gente tem outros assuntos aqui, mas esse de futebol é sempre emocionante. Mas veja bem, eu tenho medo que se crie 2 ou 3 divisões do futebol. Não é que você vai ter Série A, Série B. Não, uma coisa vai ser o futebol... do campeonato municipal, o futebol da Série B, o futebol da Série C, e vai ser o futebol top, que vai ter a tecnologia. Se não cria 2 categorias, mas o futebol não vai perder a essência com isso. No futuro, mas talvez fique tudo nivelado, tudo né? nivelado, Mas agora no momento, né? Você não pode também, por exemplo, a Europa não vai ter esse problema. Na América do Sul e na África vai. Na Ásia também não vai ter esse problema. Eles têm condições, tem menos equipe. Mas se vê o campeonato menos paulista. Equipe, corrigir a tempo. Mas o campeonato paulista, que é rico, só vai ter nos jogos decisivos. É o que eu estou falando. Aqui, por um tempo, nós vamos ter esse problema. Olha, amanhã depois vai ter chip na chuteira dos caras que vai marcar quando ele está impedido ou não. Quer dizer, o árbitro vai ser um sinalizador para o público. É isso que ele vai ser. Ele vai sinalizar para o público, muito parecido com o que existe com alguns esportes por aí. Ele vai sinalizar para o público que está lá, para a gente em casa, né, a televisão não interferir muito. E por quê? Vai ter ali na chuteira um chip ali que vai dar que ele é o último homem, não o penúltimo, aquelas coisas todas. Sinais dos tempos, né? O futuro chegou, Wander. Mas veja bem, mas eu acho que, veja bem, o eletrônico vale para a corrida de cavalo para ver quem chegou primeiro. Vale para natação. Né? Se não tivesse na natação a batida de mão lá, ia ser toda a prova ia ter uma briga. Ia ter polêmica. Você tem a batida de mão. Teve uma polêmica no Olimpíadas. Se o cara virou e não bateu... Ele bateu a mão e o placar eletrônico não pegou. E os árbitros que estavam lá falaram, não, ele foi segundo colocado. Apesar que aqui do Brasil também eu vi que ele foi segundo pela colocação da câmera. Mas tinha os árbitros lá para corrigir, por isso que tem... Eu acho que para isso, agora, câmera lenta, a câmera lenta é o seguinte, eu faço assim com o braço, né, e volto. Aí, se você põe em câmera lenta, essa cena parece que vai dar uma impressão de mais violência. Você viu que o Fantástico fazia dos cachorrinhos? Mostrava o cachorrinho lá e o cachorrinho balançava a cara. Normal. Aí eu mostrava em câmera lenta o cachorro balançando a cara, aquela bochecha. Eu acho que a imagem em câmera lenta também, ela pode passar... Por que você fechou a mão, hein? Hã? Por que você fechou a mão? Pra fazer assim? Por quê? Precisava? Não, podia... Então você fechou a mão assim, já é pênalti. Entendeu? Mas nem bater forte. Não é interpretar, mas às vezes você não tem não vai se interpretar. Vai. É o que eu digo, 95%, eu acho, minha opinião, que 95% vai resolver. Agora 5%, e é até gostoso. Você sobe para um cabeceio, por exemplo, e já vai com a asa. Né? Proteção, então agora não se proteja mais. Trombe. Mas vamos ver. Nós vamos ter, é aquilo que eu digo, o futuro chegou, nós temos que se adaptar a ele. A gente achava que o futuro só ia chegar para os outros, né? Chegou para nós também. Viu, eu quero falar o seguinte, que eu já fui 2 vezes em reuniões de encontro de ex-seminaristas lá no Ibaté. Eu não fui ex-seminarista.
Apesar que eu já rezei na minha vida aí, eu já rezei muito mais que muito padre que tá por aí, viu? O que eu já fiz. Não, eu já tem muito padre aí que eu digo uma coisa pra você, viu? Tem uns perto da gente. Bom, mas é o seguinte, eu vou lá na reunião porque eu sou convidado como imprensa, né? Aí eu vou lá tal, e aí eu brinco lá no seminário lá que eles jogavam futebol. E sabe como é que funcionava? O Manga, se você estiver acompanhando o programa aqui, Eduardo Santiago, o Manga, eles tinham 2 times lá. Um eu sempre lembro, Leão de São Marcos. Até que se pode ver a pintura, até tem na Igreja Matriz. Só deixa isso aí. Aí, senão o VAR não pega. Aí, tem São Marcos junto com o Leão, né? Então era Leão de São Marcos e tinha um outro time. E eles jogavam entre eles lá. E não tinha árbitro. E tudo seminarista, entendeu? E o que valia naquele momento? A voz da consciência. Então, acontecia um lance, o cara tinha consciência de falar, eu fiz falta. Os seminaristas daquele tempo. O Rodrigo Caio era seminarista, então. Você acha que nós vamos Acabou a carreira dele a hora que ele falou aquilo, não foi. Acabou a carreira dele. O Rodrigo Caio era seminarista. E acabou por todos os lados. Os companheiros, torcedores e a imprensa, hein? Não vamos esquecer que... Não, ele foi, você sabe que é... Então isso daí, da voz da consciência, não vamos chegar nesse ponto. Seminarista, isso. Nem vale a pena, pô. Não dá. Não, em lugar nenhum. Não é lugar de... esporte nenhum, pô. Vamos dizer, não é lugar de santo ali no futebol. Não é lugar de pretendente a santo, não. Não é lugar de você ficar fazendo determinadas sacanagens, vamos dizer assim. Mas também não é lugar para santo. O juiz marcou falta, acabou. Virtudes teologais. Chegar e parar, falei, eu não fiz falta, viu? Desculpe, não foi pênalti, eu que me joguei, não. Não existe isso. Até porque você não se joga, às vezes você tromba mesmo. Mas não tinha o troféu Belfort? Belfort do até para quem não era expulso. Mas era outra coisa. Mas ele ganhou, passou a ter porque ele era um fair play, ele reconhecia. Então, puxa vida, quantos títulos ele ganhou? Mas bom, não vamos discutir isso. Você sabe que ele morreu numa briga de terreno. Ele foi ver a divisa de um terreno dele lá e tomou um tiro. Você vê que coisa. Belfort do Arte. Era um jogador do América, ele. O Valério Sangali, boa tarde, meus amigos. Excesso de tecnologia nas partidas de futebol, na minha opinião, tira a graça do esporte, pois tantos jogadores cometem erros dos mais diversos, bem como a arbitragem também pode cometer. E fora o eventual fator desonestidade, cada partida é uma partida. Diferente disso é videogame. Bom programa a todos. De certa forma. O videogame não tem árbitro. O videogame marcou. Você não tem como contestar. Não tem como contestar, quer dizer, não tem... acaba também com aquele negócio... Mas isso não é excesso, o VAR não é excesso. Acaba com aquele negócio da gozação, né? A turma fala assim, Corinthians e Palmeiras, tomara que seja 1-0, gol roubado. Aos 47 minutos e roubado. O vôlei perdeu a graça depois de toda essa tecnologia. Mas eu tô falando pra gente sair desse assunto. O vôlei tá lá pra ver se a bola caiu fora ou bate caiu na dentro. Mão, bate, e tudo isso o juiz não via. Mas é uma parte que agora não é um lance interpretativo. O tênis pra ver se o cara... Dá polêmica no vôlei. Muitas vezes o cara fala que conduziu a bola e o juiz não dá a condução. Dá polêmica, sim. Então, é interpretativo. Agora você vai pegar... Eu nunca mais vi. Agora você vai pegar num lance de futebol. Quando entra o interpretativo, ele conduziu no levantamento a bola ou não. Mas você aí tem um negócio, vai ter uma segunda chance para dizer não, eu errei. Ou então falar, não, eu interpretei desse jeito, tá certo. E você tem uma segunda chance. Você teria uma segunda chance. Eu acho que, olha, o VAR eu fui muito contra, porque eu achei que era um negócio de publicidade. Mas eu tô achando que, olha, eu apitei, acertei, pronto. Eu apitei, eu errei, vou mudar. Acabou, você deu mais honestidade ao negócio. Porque o futebol, você conhece a história do Paraná, né? Você ficou sabendo umas histórias do estado do Paraná? Lá. Do estado do Paraná? Hoje não, hoje nós vamos falar de coisa. Mas não, tem gente que fala que mas entende? Você acha que tem, por exemplo, eu acho que o árbitro erra pros dois lados. O árbitro. A maioria, sim. Não tem e que nem lance de pênalti que reclama que o juiz deu um pênalti aos 44 do segundo e estava comprado. Esse que é o se tá problema, comprado. Se aconteceu aos 44, tem que marcar. Então veja bem, se tá comprado, já resolve com 10 minutos de jogo, Exatamente. Mas agora... Resolve com 10, não precisa esperar 44 do segundo tempo para marcar um pênalti para dizer que o juiz está comprado. Ele fica esperando para não errar.
De repente o time faz 1-0 e ganha. Aquela velha história ele não errou e recebe o cachê. Aquela velha história do juiz caseiro. Isso aí eu acredito até que tenha o juiz que fica um pouco influenciado pela pressão da torcida, fica com medo depois de ter que ir do camburão embora. Antigamente tinha isso, que o cara ia no camburão embora. Eu trabalhei muitos anos com bandeira. Na época que era bandeira e que os árbitros principais tinham as bandeiras próprias. Tanto que era feito o sorteio, se o cara era... Não, antes disso. Antes disso, os caras já tinham. O Aragão, que era o árbitro que apitava todas as finais, até de brasileiro. José de Assis Aragão. Ele tinha a equipe dele. E eu tinha um amigo que fazia parte dessa equipe, não que ele ia a todos os jogos. Quando era a segunda, terceira divisão, ele apito não, amigo não só amigo como colega, nós trabalhamos junto. E segunda e terceira divisão ele apitava, ele falava, então se chegava no vestiário, se ia numa cidade lá que era agrícola, essas coisas, tinha uma cesta com todas as comidas. Mas não é uma cortesia. Você ia acha que o juiz não pode ganhar a camisa de time de futebol? Não pode. Você ia num outro, tinha caixas de bombom. Quer dizer, e eu falava, e daí você ajudava? Ele falou, não, ajudar eu não ajudava, mas eu não errava pro time da casa. Não cometia nenhum erro contra o time da casa. Esse é o tal do juiz caseiro. É complicado. Deixa eu falar, pra fechar o assunto, o Valério Sangalli tá falando, Zé Fernando, não dá pra comparar uma quadra de vôlei com um campo de futebol. Não dá mesmo, você tem razão. Por isso que precisa muitos árbitros. Por isso que era bom ter árbitros só de impedimento. Mas aquele que fica atrás do gol não vê o goleiro. É isso que eu digo, então tem que ter tecnologia. Eu tô mas dizendo pra ver se a bola entrou ou não entrou. Ele bastava o chip, né, meu? O basquete melhorou a arbitragem dele desde que passou a ter 3. Mas era uma quadrinha pequena. Eles aumentaram o número. O vôlei melhorou, é que a gente acompanha o vôlei há muito tempo. O vôlei tinha 2 árbitros também. Depois passou a ter esse monte. E assim mesmo precisa de tecnologia. O futebol, eu acho que... O vôlei lá atrás era chato, né? Exatamente, era chato. Por causa do rodízio? Era pra fazer um ponto. Puta, era um ponto por mês. Mas era assim, era desse jeito. Então o que acontece? Eles foram evoluindo. O futebol também precisa evoluir. Ele precisava... O cone lá atrás, realmente, parece que eles viraram cone. Não tem serventia. Então, se ele não tem serventia, precisa bola eletrônica, precisa o VAR. E eu sou daqueles que... Eu acho que deveria ter o árbitro de 2 só cuidando de impedimento um em cada lado. Outra coisa, eu acho que o juiz não tinha que se preocupar em marcar cartão. Tem um mesário lá que fica chupando o dedo. Deu o cartão, o mesário que marca, que corra atrás das coisas. O juiz não tem que estar preocupado com não. Ele tem que parar, escrever no caderninho aí. Ele fica com medo de dar o segundo amarelo e dar uma olhada e volta. Ele não tem que se preocupar com isso. Eu sempre... Quando chove, cara, como é que... Não, é prova d'água. É prova d'água. E tem o seguinte, o cartão amarelo, ele anda aqui, né? Num bolso. Num bolso. E o vermelho... Certo. Entra. Então, você tira, será que eu já dei amarelo pra isso? Jogos da televisão não aparece muito isso, mas em jogos que não tem televisão, se você prestar ao juiz, ele antes de tirar o cartão, ele dá uma olhadinha. Senão ele volta. Mas esse que tá a graça no futebol. E aliás, pra fechar o assunto, que eu quero falar de transporte coletivo aqui, câmera em mim. Eu vou contar uma história do Carmindão. Ô, garoto, deu uma entrada de lateral, facão. Faz de novo o facão. Eu tô jogando lá lateral, Agora, por favor, passa a bola pra mim aqui, que eu esse é o famoso facão. Aê, garoto, esse é o Lucas Berlato, operador de fato. Aí, aprendeu. É o seguinte, Carmindão faleceu, mas ele foi um bom jogador, bom zagueiro, jogava no time da Juride. Chegou a treinar no São Bento de Sorocaba e ele iria jogar contra o Santos de Pelé. E ele teve uma contusão e aí acabou não enfrentando o Santos. Saiu, os dirigentes lá de Sorocaba queriam que ele fizesse uma cirurgia, ele não queria, enfim, acabou encerrando a carreira profissional. E em São Roque ele foi árbitro de futebol. E tem muitas histórias do Carmindão. E uma delas é que ele chegava para a esposa dele e falava, bem, prepara minha malinha. E a esposa preparava a malinha dele, punha a camisa. Poxa. Mas agora, daqui a pouco. Agora não podemos falar sobre isso. Aí o que acontece? A esposa preparava e sempre colocava um lencinho branco que ele gostava. Então ele era careca, transpirava bastante, então o jogo estava correndo e ele corria com o lencinho enxugando a testa. Entendeu? Corria. Um dia, a esposa, na hora que preparou a bolsa dele, errou e colocou um lenço vermelho. E Carmindão começou o jogo lá com o lenço vermelho, passando aqui, né? Aí os caras falaram,
Hoje não brinca com o Carmindão, hein, que ele já tá correndo com o vermelho na mão. Hoje o homem não tá pra brincadeira. Facão neles, bola pro plenarinho. Aí, e não dá pra dar entrada no plenarinho? Eles também não conseguem dar um facão? E na época que ele era árbitro, que tinha de polêmica, né? Quando o time ganhava, Carmindão pitou direitinho. Quando o time perdia, assim, Carmindão roubou. E depois teve um tempo que era assim, ganhamos apesar que Carmindão tava pitando, nós ganhamos o jogo. Mas Carmindão é uma figura maravilhosa. Eu vou contar só mais uma do Carmindão. Carmindão uma vez foi apitar um campeonato em Vargem Grande. O campeonato pegando fogo e ninguém queria apitar. O Carmindão falou, deixa comigo. E os caras, torcida do lado do campo. É igual esses vídeos que mostram hoje aí que o cara fica com um revólver. Mas todo mundo do lado do campo ali. 44 do segundo tempo, um cara caiu na área, o Carmindão foi lá e pênalti. Marcou pênalti. Aí foi o cara bater o pênalti e o goleiro tava lá. E o curioso é que o goleiro tinha um bonezinho. O goleiro de bonezinho, pênalti aos 44, 0-0, valendo o título. O cara bateu o pênalti, o goleiro pulou. Caiu o bonezinho do goleiro. O goleiro se esticou todo, mas não conseguiu. Foi gol. Validou o gol. Só que o cara que fez o gol veio correndo e viu o bonezinho do goleiro no chão. Naquele momento de alegria, meteu um bico no bonezinho. Pá! Já tinha feito gol. Carmindão validou o gol, mas chamou o cara e falou: vem cá, meu filho. Tá expulso. Por que, seu juiz? Chutou o boné do goleiro. O que tem o bonezinho? E se a cabeça dele tivesse lá dentro? Se ele não vê, meu Deus. E se a cabeça dele tivesse lá dentro? Tá bom. Então o Carmindão tem isso. E o pessoal vai contar histórias. Um monte de histórias. Muito. Quero dar uma boa tarde pro Eduardo Nogerini aqui. Manda os resultados do futebol social pra gente. Já teve jogo hoje. Joga todo dia, né? Todo dia.